Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do TORD11, o fundo imobiliário da Tordesilhas, um fundo de papéis que apresentou uma queda significativa na sua cotação. O fundo está sem pagar dividendos há algum tempo também, né? Vamos entender todos os pontos referentes a esse fundo, né? O que é possível também, né? Devemos comentar que o fundo não divulga o relatório gerencial também há um bom tempo, né, mais de ano, mas é possível a gente obter algumas informações nos documentos obrigatórios que o fundo deve emitir, né? Então a gente consegue ali pescar algumas informações. Tem até uma informação que aparenta ser ligeiramente positiva para o fundo. A gente fez uma compilação aqui de todos esses dados e buscamos aí algumas conclusões aí principalmente para o investidor que tem o fundo, para quem não tem também, eu acho que é válido o aprendizado em relação a esse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Antes de começar o vídeo propriamente dito, só fazer um disclaimer, né? Então a gente tem ali o último relatório gerencial, ele aconteceu em maio de 2023, né? Então a gente tem aí mais de um ano sem publicações de relatórios, né? O relatório ele não é um documento obrigatório, né? Mas sim uma boa prática de mercado, né? E a falta do relatório também torna mais difícil a gente obter informações, né? Principalmente o investidor, né, novato ali, né, que se baseia muito em cima do relatório, né, ele tem uma dificuldade maior aí de conseguir ter informações a respeito do fundo. Mas a gente tem os informes mensais, trimestrais e anuais. E esses sim estão sendo emitidos pelo fundo, até porque são documentos obrigatórios, né? Então foi a fonte de informação, só que tem uma dificuldade maior, né? A gente teve que compilar os dados aqui, né? Fazer buscar informações em vários informes, né? Para compor ali o cenário, desde quando o fundo publicava o relatório gerencial até hoje em dia, né? Então vamos falar das movimentações do portfólio do fundo desde o último relatório gerencial até agora, né? Então, atualizando aí os percentuais, o fundo possui 33% em fundos imobiliários, né? São basicamente essas cinco opções, né? E aqui vale a pena comentar o seguinte, né? A gente tem a posição em março de 23, que era o informe trimestral ligeiramente anterior ao último relatório publicado, e junho de 24, que foi o último informe trimestral publicado. A gente obtém esses dados nos informes trimestrais. Então aqui a gente pegou as quantidades, né, planilhou aqui as quantidades e a gente observa ali alguns dados interessantes, né? O primeiro deles aqui, né, foi um aporte de 2 milhões de reais nesse fundo lote metro quadrado aqui, né? É um fundo que não tem informações detalhadas, né? Ele tinha ao preço médio de 1,08, o preço médio subiu 1,10. Significa que esse aporte aqui, desses 2 milhões de reais, foi a um preço médio ligeiramente maior do que o preço médio que ele possuía antes, né? Temos também a venda do DVFF11. E esse, de fato, é um fundo imobiliário que paga dividendos, né? Inclusive aqui, ó, a gente consegue, baseado na quantidade informada nele, inferir aqui quanto de dividendos ele paga. Um detalhe é que ele teve um desdobramento, então aqui eu já considerei março de 23 na proporção de cotas atuais, né? E ele vendeu os 2 milhões desse fundo, ou seja, a movimentação que ele fez, ele tirou desse fundo, DVFF11, e aportou nesse lote em metro quadrado, né? Então, é uma situação ali, né, principalmente pelo fato do DVFF11, é um fundo de fundos, né? Ele teve aí um dividend yield de 12% quase nos últimos meses, né? Então, é um fundo de baixa liquidez, né? A gente observa ali uma liquidez média diária baixa, né? Tem poucos cotistas também, né? E é um fundo que está negociado aí a 0,84 do seu valor patrimonial. Então, o fundo fez essa movimentação. Um outro dado importante que a gente consegue obter aqui, né? O Serra Verde,
que é um fundo que ele manteve a quantidade de cotas, mas ele apresentou uma queda significativa de preço, né? Então ele perdeu aqui, perdeu entre aspas, né? Porque de fato ele não realizou esse prejuízo, mas diminuiu aí em quase 50 milhões de reais aqui a posição de Serra Verde por conta só de variação do preço da cota, de 9,55, né? E agora o preço médio aferido aqui pelo fundo de 5,39. É, ele é um fundo que teve 2% de dividend yield nos últimos 12 meses, né? Então é um fundo também que não está trazendo grandes resultados para o Tordesilhas, né? Vamos falar agora dos CRIs, né? Então ele tem aqui diversas emissões e séries aqui de CRIs, né? Ah, e as quantidades. Os CRIs representam hoje 20% do portfólio do fundo, né? Então tivemos as movimentações, foram até relativamente poucas movimentações, né? 2.700, uma venda aqui de 2 milhões e 700, menos 1 milhão, né? Esse fundo, esse CRI, ele simplesmente desapareceu nesse relatório, estou entendendo que ele realizou a venda total aqui da posição, né? Então ele tirou aí 3 milhões e 700 do portfólio de CRI. Guarde esse número, que esse número é importante. A gente vai ver um pouquinho mais adiante aí a movimentação de caixa do fundo, né? Então esse primeiro aqui, né, o 304, ele é uma multipropriedade ali na Caldas Novas, Goiás, né? Ele tem um cupom aí GPM mais 10, GPM mais 18, né? Então é uma sociedade de propósito específico, né? Esse 400 aqui, né, que foi o CRI que não aparece no último relatório trimestral, mas aparecia no anterior, inclusive ele não existe no relatório gerencial último publicado, né? Então talvez aí tenha tido um errinho aí de digitação, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, é o nível de informação que temos a respeito do fundo. Agora temos 47% do patrimônio, né, em uma equity, que é essa LAN de Tordesilhas, né, empreendimentos e participações. Essa posição ela se mantém a mesma, né? E abrindo aqui em detalhes, né, pegando lá do último relatório, já que a posição se manteve a mesma, é uma equity que cuida aqui desses 4 empreendimentos, né? Então, somando aí, né, aproximadamente 200 milhões de reais. Vamos falar de algumas delas, né? O Resort do Lago, ele fica ali na região de Caldas Novas, Goiás, né? Então a gente tem aqui um empreendimento, né? A recepção do resort e aqui a área de piscinas em si e a área de hospedagem. A diária dele aqui, né, apontada aqui pelo busca do Google, uma busca simples, tá? R$ 230 aproximadamente, né? Uma diária relativamente baixa ali. Então aqui temos, né, o empreendimento, ele possui um site oficial, né? E aparentemente está ativo, né? Então a gente tem aqui, ó, se a gente buscar, essa é a portaria de entrada aqui do resort, né? Então é um empreendimento que aparentemente está funcionando. Pelo valor da diária, né, me parece aí, né, é um empreendimento ali de um perfil mais baixo, né, ele consegue cobrar uma diária mais baixa do visitante, então é essa a condição. Já o Cavana Park, né, ele também fica próximo ali, né, é um parque aquático, simplesmente, né, ele tem aqui opções, né, você consegue comprar ingressos para ele, né, ingressos aí a partir de R$ 70, né, ou inteiro, né, R$ 110. Então ele está posicionado aqui, né? Interessante que o Resort do Lago está aqui em cima, né? E o Cavana Park aqui bem próximo. Então são 2 empreendimentos geograficamente bem próximos. E aqui chama atenção, né? O parque em si está funcionando, né? A gente observa aqui, né, toda a estrutura, mas ele tem uma obra aqui que seria do hotel, né? Que é uma obra que aparentemente, né, parece estar parada há algum tempo, né?
Então a gente tem aqui, ó, essa daqui é a entrada dele, né? Você vê que a região aqui com obras do lado, né? Então essa é a situação desses dois maiores empreendimentos, né? E agora um comentário a respeito do caixa do fundo, né? O fundo ele declarou no primeiro trimestre de 23 um caixa bastante baixo e agora na última posição declarada 5,32. Se olhar no relatório mensal em julho de 24, ele já pulou essa posição para 6,2 em fundos de renda fixa. Então, a gente observa ali um crescimento do caixa ali nesse período, né? Em parte pode ser venda de ativos. Então, a gente viu ali que tem uma diminuição de posição de 3,7 milhões em CRIs entre esses dois momentos aqui, né? Nada impede que de junho para julho ele tenha vendido outras posições também, mas não deixa de ser interessante aqui a gente ver que o caixa ele tomou uma posição um pouco maior aí no portfólio do fundo nesse período. Vamos então dar uma olhada na cota do fundo, né? Então, o Tordesilhas ele veio, né, numa queda ali desde lá de início de 2021, né? Essa queda foi mais acentuada ao longo do ano de 2023 e 24 também segue em queda. Então é um fundo, né, que tem apresentado aí uma perda de valor muito grande, né? Então uh, é um fundo que eu especificamente não penso em investir, não tive dele, felizmente, né? Mas é um fundo aí numa situação bastante difícil para o investidor, né? Ele está com 0,11 em relação ao valor patrimonial, né? Então, mais cuidado, né? Esse indicador aqui muito baixo, né? Nem sempre, né, significa que você vai conseguir pegar aqui o ponto mínimo aqui do fundo, né? E sem contar também, né, a liquidez. A liquidez de R$ 72 mil é bastante baixa. É um fundo que tem ainda 79 mil cotistas, então o público afetado ali pelo mau resultado do fundo do Tordesilhas, né, é bastante significativo. Aqui é uma conta, né, simples, né, com essa variação de caixa entre junho e julho, né? Se eu pegar essa diferença, 95% da diferença, se isso aqui tudo for resultado, de fato, do fundo, né? Ele recebendo ali, seja dividendos dos seus fundos investidos, seja dos seus equities ou dos CRIs, né? Ele daria um dividendo de 2 centavos por cota, que a 1,35 representaria 17% aproximadamente de dividend yield. Mas nada garante que esse ganho não se deva à venda de ativos, né? Então, esse é um cuidado adicional, né? Esse daqui é um gráfico que eu fiz trazendo ali as informações desde janeiro de 22, né? Os relatórios mensais, os informes mensais divulgados para o fundo. Ele já apresentou alguns picos aqui de caixa, né? E agora, né, nesses últimos meses, né, ele apresentou esse ganho aqui de novo, né? Então, fica aí para acompanharmos a evolução dos próximos meses, para de repente ver se isso daqui foi de fato resultado ou foi venda de ativos. Importante também você observar que desde aqui de poucos dividendos em 2023, né, praticamente desde 2022 o fundo não paga aí uma quantidade significativa em dividendos para o cotista. Se ele pagar aqui, mesmo que pague esses 2 centavos, né, vai ser só um pontinho aqui no meio de 2024, meio para o fim, que também não significa que ele seja um bom fundo para investir, né? Então tem que tomar cuidado, acompanhar e esperar um pouco mais de informações a respeito dele. Espero que o fundo também volte a publicar relatórios gerenciais, que isso daí torna mais transparente a relação com os cotistas, né? E seguimos aí acompanhando a evolução dele. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos do Tordesilhas. Ponto positivo é o aprendizado com a perda de quem investiu, né? Talvez aí em um momento anterior na avaliação lá atrás do fundo, né? Alguns indicadores pudessem ser já dar um sinal para o investidor ali que poderia ter problemas, né? O fato de ser um fundo de alto yield também, né? Mostra aí que ele está trabalhando num patamar de risco mais elevado, né? E o aumento de caixa, né, pode indicar aí alguma distribuição próxima, mas pode ser algo pontual.
O resultado pode ter sido venda de ativos também, né? A gente não tem essa informação, né? E também, mesmo que ele distribua agora, vai ser um valor muito pequeno perto da perda lá, da desvalorização que ele já teve. Do lado negativo, né, a gente está lidando com um fundo que não tem informações atualizadas, ele está sem pagar dividendos há algum bom tempo já, né? O portfólio cheio de ativos problemáticos, né? Você percebe ali que são ativos, por exemplo, que pararam no metade da obra, né, e não evoluíram mais, né? E são ativos também que temos dúvidas aí se de fato eles estão dando a sua rentabilidade, né? A, a situação, de maneira geral, é bastante complicada ali para o cotista que acreditou nesse fundo lá atrás, né? Estamos falando hoje de 79 mil cotistas no Brasil todo, né? E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.